Olá pessoal, tudo bem? Vamos então iniciar a correção do simulado 2 URGS agora, feito hoje pela manhã, tarde e agora à noite também. Então nós já vamos fazer questão por questão, ok? Simulado URGS. Primeira questão de literatura, mas a 26ª do nosso simulado. Assinale a alternativa incorreta sobre o sermão da 60ª. Lembrem vocês que a URGS solicitou 3 sermões. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra o de Holanda, sermão de Santo Antônio aos Peixes e, no caso, o sermão da 60ª, que eu considero a mais importante e a que tem grandes chances de cair. Olha, apostando muito em cima dessa aqui. Por isso nós já colocamos então para vocês. Primeiro lugar, gente, o sermão da 60ª de Padre Vieira, ele é barroco. Barroco é século XVII. E nós temos que fazer um contexto histórico que estamos durante a época da Contra-Reforma. Ou seja, a Inquisição vai tentar pegar, sem dúvida alguma, todos os artistas da época. Então eles vão ser patrulhados, monitorados pela Inquisição. E é nessa época que o Padre Vieira, então, lança o sermão da 60ª, lá na Capela Real, em 1655. E aqui, então, fala sobre a incorreta. O sermão faz referências à parábola do semeador extraída do Evangelho de Lucas? Sim, porque sermão, gente, é o ato de pregar. Pregar, gente, é persuadir. Portanto, é mesmo. Nesse sermão, Padre Vieira usa de uma metáfora, pregar é como semear, acabei de colocar para vocês agora. Outro detalhe, Vieira, nesse sermão, critica o estilo de outros pregadores que, segundo ele, não sabiam divulgar a palavra de Deus. Sim, principalmente os padres dominicanos. Lembrem que isso não está explícito, está implícito no sermão. Nós tínhamos na época, 2 congregações, os padres jesuítas e os padres dominicanos. Os padres jesuítas eram aqueles que vinham para o Brasil para formar escolas, eram educadores, criar escolas. E os padres dominicanos eram aqueles que vinham para missa, para a igreja. O Padre Vieira, ele era jesuíta. Ele era contra, veladamente, depois vocês vão saber por quê, contra os dominicanos. O sermão tece uma crítica contundente a todos aqueles que usam a palavra de Deus para defender interesses mundanos? Sim, isso é aquele problema, gente. Muitos se utilizam de Deus para benefício próprio. E vamos ver então, a incorreta é a letra E. O sermão elabora uma crítica monumental ao estilo barroco, sobretudo ao conceptismo? Não, sobretudo ao cultismo. Então aqui a gente vai explicar. Ó. Olha a estética barroca. A estética barroca que nós temos lá no século XVII é a estética do homem em conflito. Por quê? Porque ele fica entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Teocentrismo é o seguinte, gente, a igreja exige que ele seja teocêntrico. Antropocentrismo é que, no fundo, ele quer falar do homem. Então ele fica entre ter que ser e querer ser. E isso, gente, se dá o conflito total, que é uma das características do barroco. Arte do contraste, evidente. Riqueza de detalhes, muito. É a arte da ornamentação, do rebuscamento. E na literatura barroca nós temos 2 linhas, lembram? Cultismo. Cultismo se preocupa com a forma. O conceptismo se preocupa com o conteúdo. O cultismo deu-se mais na poesia, Gregório de Matos Guerra. E o conceptismo mais na prosa, Padre Vieira. O cultismo faz jogo de palavras. O conceptismo faz jogo de ideias. Se o cultismo se preocupa com a forma, é mais na poesia, faz jogo de palavra, tem uma prolixidade. Enquanto que o conceptismo, que faz jogo de ideias, ele é mais claro. Isso significa, então, que o Padre Vieira vai contra o cultismo. 27. Aqui nós temos, então, uma outra obra que é o Curtiço. Curtiço de Azevedo está correto a seguinte afirmativa. Vamos ver aqui. Letra A. O livro é composto de 23 capítulos. Irrelevante, gente. Mas tudo bem. É mesmo, é verdade. Que relata a vida de uma habitação coletiva de pessoas pobres do Curtiço, Rio de Janeiro. Perfeito. É gentalha.
B, então vamos colocar aqui, ó. Por que as outras estão incorretas? Vamos pegar algumas coisas que eu acho que é interessante que vocês saibam. Em um trecho do romance, o personagem narrador compara o cortiço a uma estrutura biológica, um tumor? Não, gente. Compara a uma floresta que nasce, cresce e morre. E as pessoas vivem nessa floresta, né? Como se fossem forças daninhas. Se a obra mostra práticas recorrentes do Brasil do século XIX? Sim. Na situação de capitalismo incipiente? Sim. O explorador João Romão? Ok. Vivia muito próximo ao explorado Miranda? Não, gente. Miranda é outro explorador. Depois eu vou mostrar para vocês os dois exploradores. Tá? Em Cortiço, o tempo é trabalhado de maneira não linear. Ele é linear. Existe início, meio e fim. É como se fosse nascimento, crescimento e morte. Onde é que está o nascimento? A criação do cortiço. Onde é que está o crescimento? Quando João Romão começa a criar aquelas casas todas e aquela gentalha vai chegando lá no cortiço. E a morte é na hora do incêndio. Né? São 4 os espaços explorados na obra. O cortiço? Sim. A pedreira? Sim. O sobrado? Sim. A casa de pensão não sei de onde. Portanto, são 3 ambientes e não 4. Mas já que eu falei sobre o enredo, por que está errado o Miranda? Porque, turma, o enredo ele traz como tema a ambição e a exploração do homem pelo próprio homem. Então nós vemos, de um lado, o João Romão. Ele aspira à riqueza. Ele é o cara que explora o cortiço. E de outro lado, nós temos o Miranda, que aspira à nobreza. Ele pertence ao sobrado. Portanto, ele não é um explorado. E aí, gente, o cortiço pertence ao naturalismo. O naturalismo é irmão gêmeo do realismo, né? O naturalismo é o realismo exagerado. O naturalismo é o realismo levado ao extremo, em que nós encontramos cientificismo, só tem valor que a ciência puder comprovar, determinismo, todos nós somos determinados pelo meio, pelo momento, pela raça, ou seja, pelo lamarquismo, pelo tainismo e pelo darwinismo. E nós temos a análise patológica e a experimentação. O naturalista, ele só faz as coisas depois de experimentar. Questão 28. Aqui nós temos o Dom Casmurro, o primeiro capítulo de Dom Casmurro. Já Dom Casmurro, gente, é realismo, irmão gêmeo do naturalismo. Tanto o realismo quanto o naturalismo surgiram para ir contra o romantismo. Então, se vocês não aprenderam o romantismo, vão aprender agora, porque todas as características dessas duas escolas, elas vão contra o romantismo. E aí, gente, tá ali, ó, uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. E blá, blá, blá. Aí vai o primeiro capítulo. Aí se pergunta, olha só, que está correta apenas a 1 e a 3. Por que a 2 não está correta? Repare bem, do episódio em questão surgiu o alcunha de Casmurro, atribuído a Bento Santiago. Sim, gente, porque o rapaz tentou declamar um poema por Bento. Bentinho, sabes que eu ando fazendo poesia? Bentinho, oh, tu queres ouvir minha poesia? Oh, e o cara declamou a poesia aqui na jugular. Quando ele termina, o rapaz pergunta, aí Bentinho, o que você achou da minha poesia? E Bentinho, hã? E o rapaz, a poesia? Mas que poesia? Bom, aí o cara desconjurou o Bentinho. Olha aqui, seu Bento Santiago de uma figa. Tu é um cara que não enxerga o mundo além do teu nariz. Quer saber uma coisa? Tu é um casmurro. Realmente, depois, aos 55 anos, quando ele começa a escrever a obra dele, é que ele percebe que foi nessa época aí em que ele é chamado de casmurro. Casmurro é uma pessoa sorumbática, fechada em si mesma, metida em si mesma. Tá? Os amigos de Bento Santiago, ao saber do apelido, indignaram-se com o que consideraram de respeito. Não, eles não se indignaram. Tanto, gente, que eles levaram adiante isso aí. E depois, conforme foi passando o tempo, tornou-se então um Dom Casmurro. Então aqui não é para amenizar coisa nenhuma. E no mesmo capítulo, o personagem narrador afirma que na ausência de ideia melhor até o final do livro, Dom Casmurro seria o título da sua narração. Isso é lá no fim, quando ele resolve então escrever as memórias dele. Mas olha só, Bento Santiago, para confirmar que aquela segunda alternativa está errada, não se incomodou com o apelido. Ao contar aos amigos o que aconteceu naquele trem, os amigos, por graça, passaram a chamá-lo assim em alguns bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você.
Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. Então o Dom veio por ironia, para atribuir fumos de fidalguia. Então os amigos, não foi por maldade nenhuma, foi simplesmente passaram, a partir desses momentos, por bilhetes, a chamá-lo de Casmurro. Continua ainda mais uma questão de Dom Casmurro. Assinala a alternativa que é feita uma afirmação que completa corretamente o trecho que segue. Dom Casmurro, de Dom Machado de Assis, é o romance que trata de traição, é o que dizem. Na realidade, trata da dúvida de uma traição. Se vocês notarem como o Machado de Assis foi incrível, né? Isso eu não coloquei em sala de aula, vou colocar para vocês hoje. Ele tem 3 grandes romances, Memória Póstuma de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Repare a relação de adultério nas 3 obras. No Memórias Póstumas, nós temos traição. Houve adultério. O Brás transou com a mulher do Lobo Neves, a Virgília. No Quincas Borba, nós temos a possibilidade de um adultério. Só não houve adultério porque o Carlos Maria não foi no encontro com a Sofia. E no Dom Casmurro, nós temos a dúvida de um adultério. Então, adultério, possibilidade e dúvida. E aí, então, visto que, sem que ela seja seu tema fundamental, a traição, visto que, número 1, a marca histórica permeia o enredo, não tem marca histórica, ele não é um livro histórico, não é um romance histórico. Centra-se o enredo em José Dias? Não é o José Dias o principal, é o Bentinho e a Capitu. Portanto, gente, apenas a 3. O que se discute na obra é o conceito de verdade, com quem está a verdade. A verdade está no narrador, o Bentinho? Ou o Bentinho, gente, ele faz tudo para que nós sejamos cúmplices da história dele? Será que a história que ele nos passa é verdadeira? A história que o seu José Dias cria para fazer aqueles contos dele é verdade? A Dona Glória, em relação à igreja? E aí, então, o foco que até hoje mobiliza todos os leitores e todos os estudiosos, vai ficar para sempre, ad eterno, da obra, é a verdade que permeia ou não as relações, seja de Bentinho com a Capitu. Será que aquilo é verdadeiro? Porque a Capitu nunca pôde entrar na obra para dar a opinião dela. Seja de José Dias com a família de Bento, porque ele mentiu, depois então ele contou a verdade, né, para o pai, aí ele deixou, porque ele deu os remédios. Seja da mãe de Bento com a Igreja Católica. Porque na realidade, gente, ela não queria mais que o filho fosse padre, até que chegou aquele momento que Escobar deu aquela ideia de sair do seminário. Então, essa é a resposta, a terceira é a única certa. Padrão. Chegamos agora em Fernando Pessoa. Turma, para chegar em Fernando Pessoa, eu quero colocar para vocês o seguinte. Nós temos que saber que existe Fernando Pessoa, o ortônimo, o pseudônimo e o heterônimo. Ortônimo é o nome civil da pessoa. É aquilo que está na carteira de identidade. Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Pseudônimo é o nome falso, é o apelido. Ele não tinha. E heterônimo, gente, 63. Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares, meu Deus! Só que a URGS está pedindo para esse ano é o último ano de Fernando Pessoa por ele mesmo. É o ortônimo. E, dentre os exercícios que nós colocamos aqui, vocês sabem que Fernando Pessoa tem 2 obras pelas quais a URGS se pegou para poder fazer as questões. Um é o Cancioneiro, que é uma obra de poesias líricas. São 48 poesias em que a URGS escolheu 12. E nós temos o Mensagem, em que são 44 poemas em que a URGS escolheu 5. Um dos 5 chama-se Padrão. Mais um outro detalhe. Esta obra Mensagem, que tem 44 poemas, ela é dividida em Brasão, Mar Português e o Encoberto. A gente vai ver logo adiante com vocês aqui. Padrão é um monumento em pedra que os navegadores portugueses colocavam em terra quando a descobriam. E era a marca da passagem dos portugueses pelo qual o Diogo Cão foi um dos navegadores que usou esse marco. Diogo Cão, gente, foi um navegador tanto quanto Fernão Dias, Fernão Magalhães, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Tristão, todos eles. E, considerando o poema e o texto acima,
assinale a alternativa incorreta. E a alternativa incorreta, eu acho que é a letra C. Diogo Cão, herói do... Vamos ver aqui. Diogo Cão, herói do poema, é verdade. Desdenha, não, ele não desdenha Deus. Ele não desdenha Deus, porque conforme o segunda estrofe, vocês vão ver lá que há uma menção a Deus, por Deus estar sempre do lado deles, nessas, assim, empreitada difícil, que é descobrir o desconhecido. Afirmando que já fizeram a sua parte, não, mas que a figura divina decepcionara absolutamente. Gente. Então, a número 1, visto que faz parte do livro Mensagem, é dedicada ao descobrimento português, o poema padrão aí se encaixa. Deixa eu ver aqui se eu tenho, aqui ó. O esforço é grande, o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador deixei, esse padrão ao pé do areal moreno e para diante naveguei. Padrão, então, é isso aqui, ó. Aonde eles chegavam, eles colocavam, era como se fosse um marco. É quando o cachorro vai lá e urina no poste para marcar que aquele poste é dele. Então, em qualquer lugar era deixado isso nas terras que eles descobriam. Olha só, aquela estrofe que mostra que Deus não foi contra a gente. Não, olha aqui, a segunda, a alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra usada é minha, a parte feita, o por fazer é só com Deus. Portanto, Deus é importante para todo aquele momento de eles fazerem os seus descobrimentos no século XV e XVI. Perfeito. Mas deixa eu só voltar para explicar para vocês que o Mensagem é dividido em 3 partes. Brasão, Mar Português e o Encoberto. São 44 poemas. No Brasão, são 19 poemas. Pasmem, não cai nenhum poema. A URGS não escolheu nenhuma da primeira parte. Na segunda parte, Mar Português, a URGS escolheu o Infante, Padrão e Mar Português. E na terceira parte, que é o Encoberto, a URGS escolheu Nevoeiro e Noite. Aí estão os 5 poemas, então, dos 44, ok? 31, continua Fernando Pessoa, mas agora nós passamos para as poesias líricas dele. Tá? Então é o Fernando Pessoa, o anterior, o Mensagem é épico, agora é lírico. E aqui mais uma vez uma afirmação incorreta a partir dos poemas do Cancioneiro. São 12. E aqui nós colocamos algum deles. No poema Não Sei Quantas Almas Tem, o poeta reflete acerca de si próprio, tentando responder a questão quem sou eu? Claro, porque como ele é muitos heterônimos, ele não sabe, remete aos heterônimos dele. Ele não sabe qual heterônimo que ele é, ou ele tem um pouquinho de cada um deles. Então, gente, ele se pergunta, quem sou eu naquele meio daqueles 63 heterônimos? Tá perfeito. Em autopsicografia, o poema composto por 3 quartetos, ok. O eu lírico metaforiza o coração como um comboio de corda, a girar nas calhas da roda, revelando que a razão se sobrepõe à sensibilidade. É o contrário. É o contrário, gente. Ou seja, a razão nunca sobrepõe a sensibilidade. Porque o Fernando Pessoa, ele não é racional, gente. Ele é imaginativo, ele é sensitivo, é a dor de pensar. Né? Então aqui não tem razão, é simplesmente a sensibilidade. Então vamos marcar esta aqui. O Isto e o Autopsicografia são poemas que falam de metalinguagem, poesia que fala sobre a própria criação do processo poético, então perfeito. E Mar Português, o eu poemático, realiza a síntese metafórica da ideia de que os grandes objetivos do ser humano, mesmo que arriscados e premiados por tormentos, conduzem à realização. Sim, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que tu, mar, Atlântico, Índico, Pacífico, Ártico, Antártico fosse nosso. Valeu a pena? Dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena se o objetivo, se a alma não for pequena. Perfeito. Em Infante, o eu poemático revela a crença em Portugal que, como grande império que, embora desfeito, está destinado a grande futura. Ou seja, que Portugal ainda vai alcançar a ser o 5º império do mundo. E aí veio o sebastianismo, que não fez com que isso acontecesse. Não? Então, gente, sempre nessa questão a sensibilidade sobrepõe a razão.
e assim nas calhas de roda, gira entreter a razão. Este comboio de cordas que se chama coração, ou seja, o coração vai entreter a razão. Ele vai fazer assim com que a razão fique mais calminha. O coração é muito maior e muito melhor e muito mais assim, ó, em cima do que é o racional. 32, aí nós vamos avançando, gente, né? Saindo das leituras obrigatórias, chegamos em Manuel Bandeira. Vamos falar de Manuel Bandeira? Manuel Bandeira, ele tem uma discussão muito grande em alguns lugares do Brasil, e autores e professores teóricos de literatura. Uns dizem que ele pertence à primeira fase do modernismo, de 22 a 30. Outros dizem que ele está mais na segunda fase do modernismo, de 30 a 45. Não vamos entrar nessa discussão aí. Agora, se vocês me perguntarem qual a fase que eu acho que ele está, quem sou eu? Mas eu poderia afirmar para vocês que seria a segunda. Porque a segunda fase, gente, é a fase da poesia, em que a razão ali, no caso, o eu, a coexistência do verso livre e do metrificado. Não? Então, nós temos a coexistência, ele não só tem verso livre, porque o verso livre seria só na primeira fase. Mas olha só o porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Ah, que dor me dava, porque ele só queria estar debaixo do fogão. Eu não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Coisa mais riquinha, né, gente? Considere as afirmações abaixo. Todas estão corretas. Mas vamos ver, gente. No poema, o eu lírico revela sua capacidade de amar a vida e o mundo por meio de coisas singelas. Sim, gente. O amor a um porquinho da Índia. Ainda no poema, o sujeito poético aponta sem rancor a não aceitação de seu amor simples e eterno? Sim. A figura do porquinho da Índia é importante como ressonância do mundo infantil? Também. Portanto, gente, observe, isso aqui está no primeiro, esse aqui está no segundo, e esse aqui está na classificação do terceiro. Os 2 primeiros versos. Então, ó, a razão do que a primeira questão está certa, observe o último verso. O do segundo, observe o penúltimo verso, e aqui a terceira, os 2 primeiros versos. E aí, então, nós chegamos a que todas elas estão perfeitas. Esse Manuel Bandeira, gente, ele tem... É capaz de ele cair, hein? Ele tem algumas temáticas extremamente importantes. Olha as temáticas dele. Temática do eu, doença, porque ele era tuberculoso. A vida inteira, gente, a tuberculose limitou ele. Portanto, gente, pneumotórax, vamos embora para a Pazaga. Ele tem a temática da morte do consoada. Ele tem a temática da metapoesia, que é a temática da poética, né? O poema poético. Então, o cotidiano, tá? O poema tirado na notícia de jornal. Então, Manuel Bandeira, gente, ele é muito subjetivista pela simplicidade, mas é muito eu, morte, eu, doença. Quando eu tinha aí estão os poemas que eu coloquei em negrito para vocês olharem, tá? Então, os 2 primeiros versos, o penúltimo e o último, ok? 33. Chegamos na segunda fase do modernismo, que é de 30 a 45, prosa. A prosa de 45, lembram vocês, é aquela prosa que é um romance de 30, é uma prosa que prima pela verossimilhança, pela contemporaneidade e pela análise psicológica. Ora, gente, sendo assim, essas características de verossimilhança, contemporaneidade e análise psicológica, nós encontramos em que escola literária? O realismo, ok? Por isso eu posso afirmar para vocês que o romance de 30, ele é neorrealista. E entre eles nós temos José Lins daquilo, Paraíba, ciclo da cana-de-açúcar, Jorge Amado, Bahia, ciclo do cacau. Nós temos Raquel de Queiroz, Ceará, ciclo da seca. E nós temos o Graciliano Ramos, também Alagoas, né, do ciclo das secas. Só que esse Graciliano Ramos, ele tem 3 tipos de romance, lembram? Romances narrados em primeira pessoa. São Bernardo, em que ele pratica análise psicológica. Por isso que é uma obra neorrealista. Nós temos romances narrados em terceira pessoa, no caso Vidas Secas, em que nós temos determinismo do meio, seres oprimidos, animalizados, e aqui nós temos uma obra neonaturalista. E nós temos os romances
autobiográficos dele, de memorialismo, que é o Infância, que no caso é o Memórias do Cárcere. Memórias do Cárcere, o escritor alagoano Graciliano Ramos, em 1936, acusado, a acusação formal nunca foi feita, nunca entregaram um papel para ele, porque vocês sabem que em época de ditadura, não interessa, a gente pega, prende, esconde, mata e pronto. De ter conspirado no mal-sucedido levante comunista de novembro de 1935. Foi preso em Maceió e levado com 115 presos para o Rio de Janeiro. Nesta localidade, o Rio, permaneceu até 37. Tal fato narrou para a prosperidade em Memórias do Cárcere. Ou seja, Memórias do Cárcere, quem for fazer a faculdade de História, é extremamente importante que você já leia. Por quê? Porque ele narra quase um ano e meio dentro das prisões do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então tu vai saber, gente, o que é a prisão do Estado Novo de Getúlio. E com base nessa obra, em seu autor, analisa as afirmações abaixo. A 1 e 2 estão certas, a terceira está errada. Então vamos ver. A obra tem caráter autobiográfico? Sim, são memórias. E relata condições dramáticas da vida do autor nos presídios durante a ditadura de Vargas, principalmente Estado Novo. Empregando linguagem precisa e despojada, característica marcante do autor, inclusive em outras obras, a exemplo de Vidas Secas, por meio da primeira pessoa, Graciliano relata as privações por ele sofridas durante o regime ditatorial. Ok, tudo perfeito. Agora vamos ver aqui, ó. Apesar de relatar episódios em que se encontrava na companhia dos mais variados tipos encontrados entre os presos políticos, por exemplo, a entrega de Olga Benário para a Gestapo, tendo em vista seu caráter reflexivo, em Memórias do Cárcere, não há diálogos. Como que não, gente? O diálogo entre todos eles presos ali. A obra tem muito diálogo, muito discurso direto. Portanto, essa é a errada. Olha só. Ao fazer o uso da forma autobiográfica, Memórias, ao falar de si mesmo, intencionalmente mistura a voz dele, o Graciliano Ramos, à voz dos outros, até então silenciadas, contrariando assim a perspectiva natural desse tipo de relato. Porque Memórias dá a impressão que são apenas ele, né? Aqui, ó, só, não, mas aqui no caso, ele faz um diálogo com os outros presos. Daí a frequência do discurso direto ao texto, ok? Tem filme, viu? E o filme é bom, extremamente parecido com o livro. Chegamos em Drummond, o mais importante representante da segunda fase do modernismo, de 30 a 45. Aquela que nós temos a coexistência do verso livre, que continua, e agora volta aos poucos o metrificado. E nós temos aqui um poema, na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Barababá, barababá, barabá. Assinale a afirmativa incorreta deste poema aí. Então aqui, deixa eu ver aqui, vamos ver. Cadê? Mas vamos ver. Nesse poema Drummond retrata o cotidiano em uma linguagem simples? Sim. Aliás, uma das características de Drummond é a simplicidade. E o cotidiano, o dia a dia, a simplicidade que permeia o texto é meio utilizada pelo Eury para abordar o banal e o elevado, o grave e o grotesco. Sim, esse contraste aí ele faz com grande maestria. Bem ao estilo modernista inovador, tem-se o verso livre e branco. Isso é uma característica do modernismo, ainda na segunda fase. A intervenção no espaço provoca desacomodação, sobretudo no sujeito poemático que não se conforma com as condições brutais impostas pela vida? Não, gente. Olha aqui, vamos ver o poema. Olha só, na minha rua estão cortando árvores. Então, deu para entender. Estão botando trilho, construindo casas, vocês estão modificando a cidade. Ou seja, a modernização está chegando naquela cidadezinha. Na minha rua, a minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformam com a mudança, porque vai parar aquele sossego. Eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Ou seja, não adianta, gente. A vida está aí para ser mudada. O tempo passa, o tempo voa, as coisas mudam e nós temos que estar abertos a essas mudanças. Portanto, gente, não existe
uma acomodação dele. Não, 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 não. Então, aqui, de fato, a intervenção no espaço, o corte de árvores, os trilhos e as casas na rua provoca desassossego entre os vizinhos. Contudo, ele, como é um gauche, ele é um desajustado mesmo, isto é, não se adequar aos modos corriqueiros e do esperado, ele se distancia dessa coisa desajustada dele. Nesse momento, ele se conforme se depreende nos versos 6 e 7. Ou seja, que o mundo muda, que nós temos que nos acostumar com as mudanças. Faz parte, eu sei que é difícil, mas faz parte a mudança. 35. Eu acredito que o tempo-vento nós vamos ter 2 questões esse ano na URGS. É uma daquelas que vai ter mais de uma questão. Não só pelo tamanho, né, da obra, mas a importância dela também. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior, levando em consideração o contexto histórico que subjaz a cada capítulo do romance. Então nós colocamos ali o sobrado 2, o sobrado 3, o sobrado 6 e o sobrado 7. Vocês sabem que o Continente, gente, é uma obra que ela não é linear. Por quê? Porque ela começa em 1895, depois vai para a fonte 1745, volta para 1895, retorna para 1777. Então, gente, isso não é linear. E aí nós pegamos, então, só o sobrado 2, 3, 6 e 7. E a resposta, gente, é a letra A. Nós já podemos eliminar 3 questões, 3 alternativas, sabe aonde? Pegando, por exemplo, ali onde diz o 4, termina a guerra, os federalistas abandonam os postos, os republicanos entram no município. Esta, gente, é o sobrado 7, é o último. Portanto, nós já podemos eliminar a letra C, D e E. Tá? Depois, então, vocês vão pegar, ó, nenhuma mais, ó, aqui, nenhuma mais confere. E olha ali, 25 de junho de 1895, Licurgo vive no sobrado, seu ódio, sua raiva. O corpo de sua filha está em uma caixa de goiabada. Bibiana afirma que a menina foi feliz por ter morrido. Haja vista a condição da mulher naquela sociedade. Tá? Então, ali é o 3, é o sobrado 3. A partir daí a gente já chega na ideia. Mas olha aqui, eu resolvi fazer coloquei ali depois, ó. Olha só. Sobrado 1 é o cerco. E uma coisa interessante que eu quero lembrar para vocês é o seguinte, nós temos o sobrado e nós temos a praça. A casa e a rua. A casa, quem comanda é Licurgo, Terra Cambará. A rua, os Amarais, Alvorino, Bento. O Licurgo, entendam, gente, ele é republicano. Aqui a praça está dominada pelos monarquistas. O Licurgo, que é republicano, ele usa lenço branco. Ele é chimango, também conhecido como pica-pau. Na rua, na praça, que nós temos os maragatos, é lenço vermelho. Eles são monarquistas. Então, a cidade de Santa Fé está sendo invadida pelos maragatos. E o Licurgo, então, mandou vir, né, apoio dos republicanos, mas não chegaram ainda. E por isso é dado o cerco e ele não quer sair dali. Ele não vai se entregar para os homens. Aí vem o sobrado 2, morre a criança. Mas como fala do enterro na caixa de goiabada, é o sobrado 3. Depois do sobrado 4 continua o cerco. Nossa, gente, a Alice está muito doente, está faltando água, a avó do Licurgo já está devaneando a Bibiana, o sogro dele na cadeira de preguiça, sabe? Tudo está indo contra e ele continua inflexível. Não vai se entregar. Aí o sobrado 5 perdeu uma filha, a mulher doente, a avó mal, o sogro mal e ele pensando na Ismália Caré, na amante que ele deixou lá no Angico. Sobrado 6, problema de saúde da Alice, a Maria Valéria está enlouquecida e implora para que chame o médico e tragam água. E ele continua inflexível. E aí termina no 7, onde há a vitória dos republicanos quando eles chegam na cidade e os maragatos, então, levantam a bandeira branca.